Então, bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao grupo de estudos. Estou muito feliz por estarem aqui. A gente vai começar com o livro Questionamento Socrático para Terapeutas, né? E assim, primeiro eu queria começar falando duas coisas, que é a importância desse grupo de estudo, né? É muito importante essa que a gente traça essa jornada, né? Eu acredito muito nessa ideia de traçar essa jornada juntos, porque a gente ouve muito por aí, não sei vocês, mas agora que eu formei, eu ouço isso bastante, agora eu estou percebendo na prática, que é a psicologia. A psicologia, ela é uma profissão muito solitária. Não sei quantos de vocês já ouviram isso. Mas vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Sim, Tá. Que a psicologia é uma profissão muito solitária e eu acho que ela não precisa ser assim, né? Então esses grupos eles ajudam a gente a estar juntos, a não fazer essa psicologia aí sendo tão solitária como pregam por aí. Então, além disso, eu acho um grupo de estudo muito importante porque a gente lê, né, o conteúdo durante a semana e depois a gente vem aqui de novo trazer esse conteúdo de modo a resgatar ele do que a gente já leu. Isso para o nosso cérebro, né, é muito bom, a gente reconsolida de novo aquilo que a gente está aprendendo. É, então, assim, eu estou muito feliz, né, de estar aqui. É algo que eu falei para vocês também, né, que faz parte de um processo também meu de autoexposição. Por quê? Porque eu acredito muito na psicologia científica, na psicologia ética, e hoje o que a gente mais vê são pessoas trazendo por aí, né, uma psicologia que não tem nada a ver com isso. E aí, enquanto tem muita gente fazendo outra coisa do lado de lá, eu acho muito importante a gente fazer o que dá certo, o que funciona, o que a gente acredita ser a psicologia de qualidade do lado daqui também. Então, eu falei, não, não vou deixar vergonha, não vou deixar nada disso me atrapalhar, não, brecar, né, de fazer o que eu gostaria, o que eu acredito. Então, por isso eu tô aqui. Esse é o segundo grupo. O ano passado a gente iniciou um grupo de estudos também, né, desse mesmo livro. E por que que eu acho importante? Por que começar por esse livro, né? O livro Questionamento Socrático para terapeutas, ele dá a gente uma noção muito muito ampla, né, vamos assim dizer, da psicologia clínica e também ele é um livro repleto de advertências, pessoal. Tanto é que quando as pessoas, tanto as pessoas que já leram, que já são psicólogos há muito tempo, quando lê esse livro, né, o meu grupo de estudo anterior, o pessoal falava, nossa, tá sendo um tapa na cara. Tá sendo um tapa na cara ler isso aqui, porque tem tanta coisa que a gente vai se perdendo no processo e a gente está resgatando de novo aqui com esse livro. E para quem está, né, iniciando agora, ou para quem ainda está na faculdade e quer ter essa orientação para a clínica, eu acho assim que é um dos livros número um para realmente começar, né? O da TCC, o da Judite, ele vai dar ali um norte, né? Que é o básico da TCC. E esse livro ele vem com muitas ele vem falando de uma das técnicas, né, que é a reestruturação cognitiva da TCC, mas ele vem explicando de uma maneira assim bem aprofundada. E além disso, trazendo muita da nossa linguagem, da nossa comunicação, que é preciso para você se movimentar. tornar um terapeuta cognitivo comportamental. Deixa eu só ver aqui, né? Bom dia, Andriele, tudo bem? Você entrou Peraí, agora. Deixa eu ver porque eu não tô vendo vocês. Agora. um microfone. Tudo bem, Andriele? Bom dia. Tá dando pra ouvir? Tô te ouvindo. Ah, eu tava com um problema porque eu formatei meu celular na noite Uhum. passada. Então eu não tava sabendo a senha. Eu tava aqui caçando formas de encontrar a senha, de como acessar, porque outros aplicativos né, meu notebook tava conectado. Aí eu tava aqui na luta, aqui correndo pra não perder. Mas eu tô bem empolgada, né? Tranquilo. Tá tranquilo, tá? Pode. Tá sendo gravado, depois se você quiser pegar o início aí, mas foi só uma Beleza. apresentação mesmo. Agora que a gente vai começar realmente a falando do conteúdo, tá bom? Ok. Deixa pôr de um jeito aqui que dá para eu ver vocês. Hum,
Pronto. Aí esse negócio de duas, ter duas telas, vamos demais, gente. Enfim, vamos começar. Bom, o livro passou aí para vocês, que não tá dando para eu ver aqui. Passou agora aqui para mim. Bom, o livro, pessoal, ele vai começar o capítulo 1 trazendo essa ideia de experiência emocional corretiva. E aí, quero começar falando por isso, porque no primeiro capítulo ele vai trazer muito essa ideia, e nos outros capítulos a gente vai ver isso demais. A gente vai ver esse nominho demais, experiência emocional corretiva. O que que se trata? O que que é isso? É simplesmente uma mudança, é o sinônimo de mudança. A gente vai procurar mudar as crenças ali do paciente a partir de uma experiência emocional corretiva. E aí, o livro ele traz ali logo no primeiro capítulo, né, que os transtornos psicológicos eles são sustentados por crenças patogênicas subjacentes. Quando a gente fala subjacente, são as regras, crenças intermediárias. Então, os transtornos psicológicos, sendo sustentados por essas crenças, quando a gente faz uma experiência emocional corretiva, nessas crenças, ou seja, trabalhando as crenças intermediárias, trabalhando as regras, a gente vai promover mudanças e aliviar o sofrimento. E além de aliviar o sofrimento, o que, que vai acontecer? A gente vai proporcionar transformações saudáveis no afeto, no pensamento e no comportamento. Né? Aqui a gente já traz uma noção do modelo cognitivo, que é onde o pensamento ele vai influenciar os nossos comportamentos e as nossas emoções. E depois a gente vai percebendo isso, que tanto o comportamento ele pode influenciar nossos pensamentos e tanto as emoções elas podem influenciar os nossos pensamentos. A gente vai entendendo isso melhor a partir daquela ideia das terapias contextuais, elas vão trazendo outras influências também, vão mostrando pra gente como que essas outras influências elas vão acontecendo. É, Bom, e aí quando a gente traz, né, assim, já falando aqui algo interessante, assim, da prática clínica, e o livro trouxe isso, né, de que você age em cima das crenças intermediárias, das regras, muitas vezes na terapia, a gente vai trabalhar, muitas vezes, em cima dessa regra do paciente, para a gente perceber essa mudança acontecendo. E como o livro trouxe, né, trabalhando em cima dessas crenças, a gente vai promover mudanças. Então, a ideia central do livro, já recapitulando aqui para vocês desde o início, a ideia central desse livro é promover mudanças a partir do questionamento socrático, que é considerado uma técnica de reestruturação cognitiva. Muitas vezes a gente ouve falar da reestruturação cognitiva, muitas vezes as pessoas olham, né, reestruturação cognitiva com maus olhos, principalmente pessoas de outras teorias aí da TCC, né, fala, não, a gente não é interessante a reestruturação cognitiva, vamos focar numa disfusão cognitiva. E aí, pessoal, eu acho que assim, tanto disfusão, tanto reestruturação tem os seus lados, tem os seus pontos fortes, obviamente. E as pessoas trazem muito, eu vejo o pessoal trazendo muito, como se fosse excludente, né? A TCC ali, aí a ACT veio, a DBT veio para excluir as outras. Não, não é. Quando a gente começa a estudar as ondas da TCC, a gente percebe que é todos um complemento. São estudos feitos e vêm para complementar a TCC clássica. Então, esses dias eu estava lá no Instagram, né? E aí um menino me chamou, e a gente ele estava pedindo indicação em relação a estágio, né, de psicoterapia, e aí eu indiquei alguns para ele, ele falou, você acha que eu devo focar em mais de uma abordagem? Aí eu perguntei, né, como assim? Aí ele, porque eu queria fazer, né, acho muito importante a gente se especializar, a gente saber de ACT, né, de terapia de aceitação e compromisso, saber de DBT, da terapia comportamental dialética, porque a gente fica com um arsenal de ferramentas para lidar ali diante do paciente. E eu pensei, poxa, isso é ótimo, é isso que deve ser feito, mas não deve ser olhado como vou trabalhar com mais de uma abordagem, porque a gente entende todas essas como as TCCs, né? A gente pensa ali num guarda-chuva
que é a TCC, e cada haste ali, cada ramificação do guarda-chuva é uma dessas novas teorias que veio para complementar, que a gente chama de terapias contextuais. Né? Então, é a terceira onda da TCC, é algo que eu acho que todo mundo realmente deve estudar, deve se inteirar, né, do assunto, inteirar da teoria, porque, pessoal, para além, né, dessa questão de abordagem, não sei se vocês veem esse discurso por aí, mas a ideia da psicologia do futuro é ser uma abordagem transdiagnóstica. O que é isso? Uma abordagem para além de um diagnóstico, uma abordagem onde você vai tratar o seu paciente a partir daquelas técnicas daquele arsenal que você vai ter para tratar aquele conteúdo que ele está trazendo. Ou seja, a pessoa está trazendo um conteúdo ali de depressão. Aí você sabe que a reestruturação cognitiva é uma dos preditivos ali, que é algo que vai mudar o paciente, mudar o humor do paciente, mudar a vida do paciente. Então, você vai usar questionamento socrático, você vai usar todas as ideias ali de reestruturação cognitiva. E aí, se você ser da ACT, se você for da ACT, você não vai usar? Então, é isso que eu não acho interessante, né? E a ideia transdiagnóstica, ela permuta, ela vai além disso, né? Bom, voltando aqui. Então, a ideia desse livro é trazer essa experiência emocional corretiva, que seria a mudança, né? E aí ele traz também que a experiência emocional corretiva ela ocorre quando o paciente vivencia algo que desafia diretamente suas crenças disfuncionais, né? Ou seja, quando a gente age em cima da crença do paciente, aqui a gente vai fazer a reestruturação cognitiva, vai fazer um questionamento socrático, a gente está agindo, desafiando diretamente essa crença disfuncional dele. E isso vai promover mudança, que vai aliviar o sofrimento, enfim. E tem várias maneiras da gente ter essa experiência emocional corretiva, né? O livro ele vai trazer, né? Por aprendizagem interpessoal em ambiente de grupo, né? Que é aquela terapia de grupo do Valon, que ele vai colocar o pessoal ali em grupo, e aí você vai falar das suas questões, e o outro ali, ele vai se familiarizar com aquilo, ele vai se conectar com aquilo, e isso também é uma experiência emocional corretiva. O paciente está vivenciando aquilo emocionalmente, está tendo uma experiência vívida ali com aquilo. E isso é preditivo de mudança. Outra questão também que a gente consegue essa experiência emocional corretiva, a experiência corretiva proporcionada pelo terapeuta em contraposição à aprendizagem precoce. E também o questionamento e diálogo socrático para ajudar o cliente a ver as coisas por uma perspectiva diferente, que é o que o livro aqui vai se debruçar, né? Promovendo essa experiência emocional corretiva, essa mudança das crenças do paciente a partir de questionamento socrático. Então, aqui a gente já tem de antemão que o quê? Que o livro Questionamento Socrático, ele é um livro que foca bastante nas cognições, tá? Nos pensamentos. Quando a gente entende por crença, quando a gente fala crença, pessoal, crença quer dizer pensamentos, tá? Que fique claro, essa disposição de crença central, crença intermediária, pensamento automático, é para fins didáticos, para fazer a gente entender como que é esse funcionamento cognitivo nosso. Mas não se passa de crença, não se passa de pensamentos. Quando a gente fala crença, quando a gente fala cognição, é tudo pensamento, diz respeito ao pensamento. Bom, diálogo socrático beckiano ou diálogo beckiano, achei interessante trazer isso aqui, porque no livro ele fala, né, uma parte lá que é muito importante a gente diferenciar, porque antes de ler esse livro, eu vi questionamento socrático, eu achei que era aquele questionamento que o Sócrates fazia, né? A gente remete lá às nossas aulas de filosofia do ensino médio, mas, na verdade, aquilo que o Sócrates fazia não era terapêutico. Sócrates não era terapeuta. Então, é importante a gente diferenciar isso. E aí, a TCC veio com essa ideia de trazer para o diálogo socrático-beckiano, ou diálogo beckiano, que é o que passa a ideia do que realmente seria esse questionamento socrático.
Então, o Sócrates não era terapeuta, né? A forma como o Sócrates agia era de modo com que ele mostrava, ele fazia, levava um questionamento ali para a pessoa, fazia a pessoa se questionar, fazia aquela maiêutica, né? O parque das ideias para a pessoa, ela ela chegar em algo que não, que o Sócrates considerava que era moral, que o Sócrates considerava que era ético. Então aí a gente já entende a primeira premissa, o primeiro, a primeira coisa que um terapeuta não deve fazer, é levar a pessoa a entender o que esse próprio terapeuta acha que é ético, o que esse próprio terapeuta acha que é valoroso. No caso, para o Sócrates, lá, um filósofo grego, tinha um estilo de vida completamente diferente da estratificação da época, que vivia numa sociedade estratificada, ou seja, era completamente diferente ali a realidade dele de outras pessoas. Mas ele fazia o modo de questionamento dele a partir do que era ético, do que era moral para ele, para aquela sociedade grega. E hoje a gente sabe que isso é a gente partir de uma ideia, vamos dizer assim, normativa, né? A gente parte de regras, e isso não é correto dentro da terapia. Outra coisa, o método socrático puro não é terapêutico, justamente porque ele não olhava para aquilo que a pessoa considerava, né, ser virtude, ser isso para a vida dele. Não, era o que ele considerava virtude, era o que aquele pessoal da época considerava. Mas não deixa de ser a ideia do questionamento socrático, não deixa de ser uma ideia fantástica para fazer a pessoa olhar aquela situação de uma perspectiva diferente. E aí, né, a TCC trouxe então esse nome diálogos socrático, beckiano, ou diálogo beckiano, que é o diálogo do Beck, né, que a gente acha mais assim, usual, acha melhor falar dessa forma, mas também, depois que a gente entende o que é um questionamento socrático, que não é aquele questionamento do Sócrates, está tudo bem falar também questionamento socrático, mas é importante trazer essa diferenciação aqui para fins, para fins didáticos. Então, o diálogo beckiano, ele é uma abordagem mais empática, né? Então, o terapeuta ali, ele tá o tempo todo se colocando, né? Tendo essa compreensão. O terapeuta tá o tempo todo ali praticando essa empatia, essa compreensão, olhando a perspectiva do ponto de vista daquela pessoa que tá ali e colaborativo também, né? Sendo 50 para 50. A terapia é um processo de mão dupla. O terapeuta está entregando, o paciente também está entregando. Não é só o paciente que o terapeuta acha importante que vai estar sendo trabalhado. Na verdade, é aquele conjunto ali, diferente de como era antigamente. Estou te ouvindo. Estou ouvindo. É, Então, e aí outra questão, né, que eu achei interessante colocar é o empirismo colaborativo, que é outra palavrinha que a gente vai ver demais nesse livro. Isso vai falar de empirismo colaborativo o tempo todo. E o que é o empirismo colaborativo, então? O livro vai trazer que o empirismo colaborativo nada mais é que a junção de duas coisas, que é uma mentalidade empírica e a colaboração. Essa mentalidade empírica, ela é sinônimo, vamos pôr assim, de curiosidade. Quando a gente é um terapeuta, né, ali curioso, que a gente busca é, é, avaliar a situação a partir de hipóteses, a partir do que é o conteúdo que aquele paciente está trazendo, a gente não pega e formula aquilo de antemão, assim, já entrega para ele, não. A mentalidade empírica é como se fosse um pesquisador. Ele está ali investigando, e é isso que um psicólogo, é isso que um terapeuta ele deve fazer, um terapeuta cognitivo comportamental, para ele praticar esse empirismo colaborativo, ele deve investigar. E a colaboração, ele vai fazer isso em conjunto, né? Ele vai fazer isso em conjunto com o paciente. Enquanto o paciente está entregando 50%, o terapeuta também entregando 50%. Essa mentalidade, esse interesse colaborativo, a gente vai falar demais no livro. Se vocês ficarem com alguma dúvida, gente, não entender alguma coisa, vocês podem me pausar, podem levantar a mão aqui que eu pauso para falar, tá? Que eu pauso e vocês podem ficar à vontade. Bom, qual que é o princípio básico, então, né? O princípio básico desse livro e também das terapias cognitivas e a terapia cognitivo-comportamental
É o que? É a primazia dos pensamentos. É entender que os pensamentos, eles vão ditar a maneira como as pessoas pensam e dão sentido às suas vidas e as situações afetam o que elas fazem, consequentemente, como elas se sentem, né? Isso aqui nada mais é que traduzindo de novo o modelo cognitivo, que é onde o pensamento, ele vai influenciar a maneira como a pessoa se sente, o que ela vai fazer. Então, eu falei lá atrás que esse livro ele foca nas cognições, a reestruturação cognitiva é uma técnica onde a gente vai focar nas cognições, e isso, a gente focando nessas cognições, a gente vai ter essas modificações na maneira de pensar, e a gente vai estar fazendo essa reestruturação cognitiva. É, então, a gente vai ver muito falando sobre essa questão no livro e entender, é importante a gente entender que o método socrático, ele é preditivo da mudança de sintomas. O que quer dizer isso? Usar o método socrático quer dizer que você vai ter mudanças de sintomas. Ele é preditivo, ele vai prever essa mudança de sintomas, assim como fator de risco, assim como fator de como que chama? Tem um fator de risco e o fator de proteção, né? Às vezes, atividade física é fator protetivo para doença cardíaca, né? Fumar é fator de risco para tabagismo. E, por exemplo, o método socrático ele é preditivo da mudança de sintomas. Usando o método socrático, a gente vai entender que o paciente vai ter uma mudança de sintomas, sim, porque a gente vai reestruturar, vai agir ali diante daquelas crenças, certo? Então, como se tornar hábil no questionamento socrático? O livro traz essa ideia, né, de como que a gente tem um tópico lá, eu achei legal a gente trazendo, dispor esses tópicos, pelo menos no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo ele diz muito do que também a gente vai ver, a gente vai ver bem esmiuçado nos próximos capítulos toda essa ideia que ele vai levantar, mas a maneira como você vai se tornar um terapeuta hábil no questionamento socrático é fazendo, é aprendendo com a prática, é fazendo. Quanto mais você faz, mais você vai refinar, mais você vai entender o que que não pode fazer, o que que deve fazer, você vai percebendo, poxa, eu fiz algo aqui, fiz uma descoberta guiada, uma descoberta fornecida aqui, não fiz uma descoberta guiada, isso o livro vai trazer dizendo o que que é, e isso não é interessante acontecer, ou pelo menos aconteceu o tempo todo. Mas também é interessante destacar que muitas vezes, pessoal, o terapeuta ele vai sim errar, ele vai sim fazer algo que não deveria ser feito, tá? Porque não existe terapeuta perfeito, né? A gente também é humano, a gente tá ali para errar menos. E é isso que, por exemplo, a a PBE prega, né? É isso que a prática baseada em evidências, ela prega, que a gente vai trazer uma série de confundidores e vieses ali que a gente vai encontrar na nossa prática clínica, e não somente na nossa prática clínica, na nossa vida inteira, e aí a gente vai tentar errar menos, vai tentar ir para o setting terapêutico, não levando, não carregando esses vieses, né? Que isso é da nossa natureza, né? A gente funciona assim, isso é do nosso funcionamento humano. É, então, na real, a finalidade do questionamento socrático é provocar mudanças cognitivas duradouras que se traduzem em mudanças emocionais e comportamentais. E aqui destaque para esse duradouro, porque quando o livro traz isso bastante, né? Que quando a gente, por exemplo, um exemplo, quando a gente dá uma dica, ou sei lá, um conselho para um amigo da gente, e esse amigo da gente é, não segue o nosso conselho e tal. Aí depois, tempo depois, ele vira pra gente e fala: Nossa, fulano falou aquilo ali pra mim, eu fiz e deu certo. E aí você fica, poxa, mas foi isso que eu tinha te falado, eu falei, não deu certo pra você e tal. E aí a ideia disso é justamente que quando aquela pessoa ela experimenta aquilo que é trazido para ela de uma outra forma, por exemplo, de uma experiência emocional corretiva, que ela tem uma vivência daquilo, ela vai mudar. Em vez da gente ir lá e só dar para a pessoa ali o que ela precisa fazer.
Então, quando às vezes a gente fala para um amigo, fala para alguém o que que a gente precisa, o que que a gente o que que fulano precisa fazer, e aí ele traz pra gente que ele fez isso porque outra pessoa falou, pode ser que ele experimentou algo diferente do que a gente, quando a gente foi passar aquela ideia para ele. Então, quando a gente fala de mudanças cognitivas duradouras, diz justamente isso, que a gente vai fazer, além da mudança cognitiva, a pessoa vai experimentar uma mudança emocional e comportamental também, e aí ela vai mudar o cognitivo, né? Diferente de só a gente ir lá e levar algo para a pessoa. Isso é o que mais acontece em terapia, pessoal. Isso é o que mais acontece com os terapeutas também, né, inexperientes e também com terapeutas no muito tempo de, de profissão, ir lá e levar a resposta pronta, ir lá e falar o que, que o paciente deve fazer. E aí não muda, não acontece. Ao invés de ele questionar a partir do questionamento socrático, a partir de levar perguntas para a pessoa chegar àquilo sozinho. Quando a pessoa chega àquilo sozinho, é muito mais efetivo que vai acontecer essa mudança. Tudo bem até aqui? Tá? Tô muito rápida? Como é que tá aí? Tá ok? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa pode reagir aqui com joinha que eu paro e vocês falam, tá bom? Então, e aí, qual questionamento então a gente vai fazer? Quais são esses questionamentos, né? O livro vai discorrer isso nos próximos capítulos, a gente vai chegar lá, mas de antemão, as primeiras questões que a gente precisa abordar vão ser identificação do que avaliar, né? Primeiro, antes de saber quais questionamentos a gente vai fazer, a gente precisa identificar o que que a gente vai avaliar. A gente precisa saber onde é que a gente vai bater, né? Ao invés de a gente sair pegando tudo aquilo que o paciente traz e achar que tudo que aquilo é importante, tá? Nem tudo. Isso também foi uma, um tapa na cara, assim, porque nem tudo que o paciente traz é importante, pessoal.